Questão 47. O que ela vai dizer pra gente? O tempo das catedrais, a arte e a sociedade. Galera, quando você está fazendo uma questão, aluno que não tem tanta experiência não tem costume de ver a fonte, né? Mas a fonte, ela é muito importante. Se ela não fosse, a gente não colocaria ela, né? Ali na questão. Tem questão que não tem a fonte, mas ela é muito importante. Se na folha da questão você lê a arte e a sociedade, quando você lê arte, você vai pensar em quê? Você pensa, quando você lê arte, pensa em cultura ou você pensa, sei lá, apenas em economia, você pensa em, sei lá, sistema financeiro, você pensa... No que você pensa em arte? A maioria das vezes, quando a gente pensa em arte, a gente pensa em cultura. Isso já é um dos fundamentos que você tem que pensar ali quando você está vendo, né? Então, a fonte, ela já tem que direcionar o teu pensamento. Quando você lê arte, você já tem que pensar em cultura, beleza? É assim que você vence questões mais difíceis. Agora, vamos avançar. Olha só, ela vai dizer, então, a arte urbana, a arte das catedrais, extraiu dos campos vizinhos o principal alimento de seu crescimento, e foram os esforços de inumeráveis pioneiros, desmatadores, plantadores de cepos, construtores de valas e de diques que, no êxito de uma imensa expansão produtiva, levaram à sua realização. Tendo como cenário, uma paisagem, novas colheitas e jovens vinhedos, ergueram-se as torres de Laon, esculpidas na pedra, a figura dos bois de trabalho às coroas. Nos capitéis de todas as catedrais floresceram ramos de videiras. As fachadas de Amiens e de Paris representam o ciclo das estações por meio da imagem dos trabalhos do campo. Justa celebração. Esse cultivador que afia sua foice, esse vinheteiro que talha a capina, ou faz de suas mudas com o trabalho, fizeram com que a terra brotasse um monumento. Ele é fruto do campo, ou seja, do seu trabalho. Tá? Então, olha só para a gente poder entender. Ele vai dizer, o texto traz uma reflexão sobre o patrimônio, ó, mais uma vez. Toda vez que você lê essa palavra-chave aqui, né? A gente vai discutir depois também à noite ali sobre algumas palavras importantes do Enem. Mas toda vez que você vê patrimônio, eu já disse para você o que você tem que pensar. Patrimônio, você tem que pensar em 3 palavras, né? Patrimônio, nós vamos pensar em preservação, a gente pode pensar em cultura, a gente pode pensar em identidade, né? Então, patrimônio, são palavras conectadas. Cultura, preservação, identidade, memória, né? Ancestralidade, são vários fundamentos que a gente pode relacionar a um patrimônio. No caso, é um patrimônio artístico urbano medieval. E o seu desenvolvimento está relacionado com o quê? Então, o que está relacionado ao patrimônio artístico? Letra A, aristocracia feudal? Com certeza não é isso que o texto está dizendo. A aristocracia, quando a gente pensa aqui, a gente está pensando na nobreza, né? Pensa que a aristocracia, basicamente, é grupos que têm poder, nesse caso é uma elite poderosa, né? É uma elite poderosa, né? E aí, nesse caso, essa elite é uma elite nobre, porque ela deriva da nobreza feudal, por exemplo, a nobreza francesa. A diferença que a gente já falou, né? A aristocracia e a oligarquia são grupos de poder. São grupos que detêm o poder. A grande nuance e a diferença desses grupos de poder é a forma com que esse poder se expressa e o período. Quando a gente pensa em aristocracia, nós pensamos muito mais no contexto medieval. É um grupo de poder, uma elite, mas uma elite nobre. Uma elite que advém de uma hierarquia, de uma herança. Então, esse poder, ele não é um poder econômico. Ele não é um poder pautado nas terras que você tem. Ele não é um poder conquistado. Ele é um poder herdado. Quando a gente pensa em aristocracia, nós pensamos, então, em realeza. Nós pensamos em nobreza. É um poder herdado. Ele tem herança. Por isso que é uma aristocracia do feudo, da Idade Média. Agora, quando a gente pensa em oligarquia, nós pensamos em um grupo que detém o poder. E aí nós teremos oligarquias que podem ser oligarquias que detêm o poder através da economia ou militar, né? Então teremos oligarquias econômicas, militares, oligarquias que têm poder pela questão da terra. Aí são grupos que detêm esse poder e aí eles exercem o poder de acordo com algum aspecto econômico, muitas vezes, né? E aí, nesse principal exemplo, nós temos as oligarquias do período da Primeira República. São os 2 fundamentos importantes que você tem que saber sobre tipos de poder. Beleza? Agora, dentro do fundamento. Então, não é aristocracia, com certeza. Ordem monásticas. Monástico vem de monastério. E em ordem monásticas, você estaria relatando ali algo mais religioso. Só que dentro desse fundamento, em nenhum momento a questão, ela traz essa visão religiosa. Ela não cita padre, ela não cita bispo, ela não cita jesuítas, ela não cita nada que remete à religiosidade. Ela está falando basicamente sobre arte e cultura. E até mesmo dentro desse fundamento, a arte aqui, dentro do contexto medieval, ela pode ser considerada uma arte que vai contra a filosofia da religião, né? Porque você não vai ver dentro de uma catedral a representação, às vezes, lá de um boi, né? De um arado, algo do tipo, do trabalhador. Até porque o trabalho ele era visto como algo não digno, dentro de alguns fundamentos. No início, ali, o trabalho, às vezes, era visto até mesmo como algo não digno, né? Depois ele começa a ser um trabalho mais digno, mas no primeiro momento, o trabalho ele vem da origem da palavra tortura, né? O trabalho seria uma tortura. Quem trabalha é aquele que não está elevado a um nível de pensamento.
né? É uma concepção que vai vindo ali da filosofia, depois a gente vai avançando para a filosofia medieval, isso vai ser ressignificado, e aí a igreja vai começar a colocar isso também como um trabalho, como algo que deve ser bom, né? Mas não o acúmulo de riqueza. Agora vamos para mais um outro ponto. Cultura agropecuária. Mas por que uma cultura agropecuária? Ora, primeiro porque é uma questão de arte. Então ela deveria pensar já na cultura. Segundo, porque é uma cultura que está referindo ao campo. O próprio texto já diz que é uma cultura rural. Ele diz, a arte urbana, as catedrais. Ele começa a citar, olha só. Ó, o cultivador afia sua foice, o vinhadeiro que sua talha, que capina, ou faz suas mudas, com o trabalho, fizeram com que da terra brotasse. Em todo momento o texto se refere ao campo. Isso é agropecuária. O que é agropecuária? Agro envolve plantação, pecuária envolve ali quando você trabalha com animais, né? Então nós temos a pecuária intensiva, extensiva, você trabalha ali com animais, com boi, por exemplo. E o texto diz ali, ele talha o boi. Por isso que é agropecuária, né? Um outro fundamento que vocês precisam entender é essa junção das palavras. Vocês, quando estão fazendo as provas do Enem, né? Muitos de vocês estão muito acostumados a ficar focando em uma palavra só, tá? Então, vocês erram a questão, hoje de manhã vocês erraram questões, erraram uma questão de linguagens ali, que envolvia o contexto, né, de sociopolítica. Por quê? Porque vocês ficam focados apenas no último termo. Por exemplo, política. Ah, se fosse ali uma cultura baseada no campo, você acertaria. Uma cultura baseada na plantação, ou uma cultura um trabalhador que trabalha no campo, você acertaria. Uma cultura baseada na agricultura, você acertaria. Mas como juntou agropecuária, eu já não entendi. Ah, já não entendi por que agropecuária. Porque você não consegue pensar na questão. Ah, se fosse só social, eu acertaria. Mas por que político? Esse é o grande ponto. Você tem que aprender a destrinchar a palavra. Sociopolítico são os fundamentos que estão integrados. Quando eu digo agropecuária, eu estou integrando tanto a agricultura quanto a pecuária. Por isso que é agropecuária. Porque se deixar só agricultura, não está tão correto, porque está remetendo a pecuária. Se eu colocar só pecuária, também não está 100% correto, porque está remetendo a agricultura. Por isso vai ser os dois. Né? Você tem que juntar as duas palavras. Beleza. Feiras internacionais. Cuidado, porque em todo momento a questão ela se refere ao meio rural, certo? Só que as feiras, elas não se referem ao meio rural, porque as feiras acontecem no meio urbano. E a grande nuance, essa arte, ela está dizendo que é uma arte influenciada pelo campo, pelo trabalhador rural, e não pelo burguês. Renato, quem que é o burguês? O burguês é o comerciante urbano, é o que detém as feiras. Essas feiras internacionais é o crescimento dos burgos, é as trocas que começam a acontecer, e não o feudo, e não o campo. Inclusive, a queda do feudalismo, ela acontece com o renascimento cultural e urbano e o renascimento do comércio. Ou seja, a gente começa a construir o comércio e vai deixando para trás. E aí vai entrar também o conhecimento histórico que você tem que ter para essa prova. Né? Letra E. Manufaturas regionais. Bom, aqui foge totalmente do contexto. Por quê? Porque manufaturas envolvem industrialização. E nós estamos falando de Idade Média. Que indústria que a gente tem no feudo? Da onde está tirando a indústria? Mais uma vez, também, o recorte histórico ele é muito importante. Ontem a gente fez uma questão que ela falava sobre direitos ou algo do tipo assim, né? Sobre as mulheres, e era século XVIII. E aí você estava com dúvida na questão que era século XVIII. A questão falava sobre o papel da mulher. Sim, porque no século XVIII a única discussão possível é o papel da mulher, porque a mulher não tinha direito ao voto, não tinha direito a mais nenhuma outra coisa. Agora nós estamos falando uma questão de Idade Média. Manufaturas regionais? Como assim manufaturas regionais? Revolução Industrial vai ser muito tempo depois. Nós estamos na Idade Média aqui, né? Então não tem indústria, nem ali, nem em nenhum outro lugar. Entendeu? Já é mais um fundamento que vocês precisam ter. E aí, ó, cultura agropecuária. É o que sobra aqui pra gente. Aí é o grande detalhe que eu digo pra vocês, né? Fazer a prova, ela é muito mais importante do que ficar assistindo tantas aulas, né? Porque você pode assistir várias aulas, mas o problema é que a interpretação da questão, ela só vai vir fazendo a prova e fazendo as questões, né? Tem gente que vai lá, assiste tudo de história e não acerta nada. Não adianta saber tudo de história, se você não sabe interpretar uma questão, se você não sabe ler a nuance da questão, né? Saber a história é a parte mais fácil. Interpretar é o mais importante. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards
próprio, integrado dentro da plataforma, com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.